aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e este é o canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Imagine um mundo em que a riqueza é concentrada na mão de poucos, enquanto a maioria vive na miséria. Um mundo em que o trabalho exaustivo não garante dignidade, mas apenas a exploração. Foi nesse contexto e em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram um dos textos mais revolucionários da história, o Manifesto Comunista. Neste vídeo, vamos explorar o contexto histórico que levou à criação dessa obra, analisar seus principais conceitos e entender por que ela ainda é relevante hoje. Prepare-se para uma jornada pela história, pela filosofia e pela luta por uma sociedade mais justa. Contexto histórico. Para entender o Manifesto Comunista, precisamos voltar ao século XIX, um período de transformações profundas na Europa. A Revolução Industrial estava a pleno vapor, literalmente. As máquinas a vapor revolucionaram a produção, mas também criaram um abismo social. Enquanto a burguesia, os donos das fábricas, acumulavam riquezas, os trabalhadores viviam em condições desumanas. Jornadas de 16 horas, salários miseráveis e nenhum direito trabalhista. As cidades cresciam rapidamente, mas sem infraestrutura, gerando superpopulação, doenças e miséria. Nesse cenário surgiram os primeiros movimentos operários, como o cartismo na Inglaterra e as revoltas dos tecelões na Alemanha. E foi nesse caldeirão de insatisfação que Marx e Engels começaram a desenvolver suas ideias. Quem foram Marx e Engels? Karl Marx, um filósofo e economista alemão, e Engels, seu colaborador e amigo, eram observadores atentos das mudanças sociais. Marx, com sua mente brilhante, via na história um padrão: a luta de classes. Engels, por sua vez, trouxe uma perspectiva prática, baseada em sua experiência nas fábricas de Manchester. Juntos, eles desenvolveram o materialismo histórico, uma teoria que explica a história como resultado das lutas entre classes sociais. E foi a pedido da Liga dos Comunistas, uma organização de trabalhadores, que eles escreveram o Manifesto Comunista. Análise do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é dividido em 4 partes principais. Vamos analisar cada uma delas. Na primeira parte, burgueses e proletários. Marx e Engels explicam que a história é movida pela luta de classes. Eles reconhecem o papel revolucionário da burguesia que derrubou o feudalismo, mas criticam a exploração inerente ao capitalismo. Na segunda parte, proletários e comunistas, eles defendem que o proletariado, a classe trabalhadora, deve liderar a revolução para criar uma sociedade sem classes. A terceira parte, literatura socialista e comunista, critica as correntes socialistas da época, que Marx consideravam utópicas. Por fim, na quarta parte, posição dos comunistas diante do partido de oposição. Eles defendem a união dos trabalhadores de todos os países. Um dos trechos mais famosos do manifesto é: trabalhadores de todos os países, univos. Esse chamado à União Internacional dos Trabalhadores se tornou um símbolo da luta de justiça social.
impacto e legado. O Manifesto Comunista não foi apenas um texto teórico. Ele inspirou revoluções que mudaram o curso da história. A Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin, foi diretamente influenciada pelas ideias de Marx. Na China, Mao Zedong adaptou o marxismo à realidade do país, levando à fundação da República Popular da China. No entanto, a aplicação prática do comunismo gerou controvérsias. Regimes como o da União Soviética e da China foram acusados de distorcer os princípios de Marx, criando ditaduras autoritárias. Assim dizem os seus detratores. Ainda assim, o manifesto continua a inspirar movimentos sociais ao redor do mundo. Sua crítica ao capitalismo e sua defesa da justiça social ressoam até hoje, em um mundo ainda marcado por desigualdades. O Manifesto Comunista nos convida a refletir sobre o mundo em que vivemos. Ele nos lembra que a história é feita de lutas e que a transformação social é possível. Seja você um crítico ou um defensor de Marx, não há como negar a importância desse texto para entender as contradições do capitalismo e a busca por uma sociedade mais justa. E você, o que acha das ideias de Marx? Elas ainda continuam relevantes hoje? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Lembre-se, Marx, na realidade, foi um estudioso do capitalismo. Ele viu e confirmou que a burguesia também foi um movimento revolucionário que tirou a tirania da monarquia absolutista. Era muito difícil naquela época porque os reis, os monarcas, eles eram ungidos por Deus e estavam ali pela mão de Deus. Então, como derrubar um regime que é eleito por Deus? Muito difícil, mas a burguesia assim o fez. Só que hoje o que acontece? É a burguesia que oprime as classes trabalhadoras, fazendo com que haja um prenúncio por uma mudança mais radical, onde a classe proletária clama por seu espaço. E é isso aí, meus leigos, e até a próxima!